Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Portal da Luz. É uma alegria muito grande poder uma vez mais reunir com essa família do Centro Espírita Portal da Luz para estudarmos acerca da doutrina dos Espíritos. Estou aguardando só um ok da nossa irmã Josi para ver se está tudo ok. Aruan, faz favor um pouquinho, Aruan, que sumiu a minha imagem. Onde que foi? Sumiu a minha imagem da página. Ela disse que está ok lá. Como que subiu essa imagem? Ela estava aqui. Eu posso? Pode? Licença. Vou mostrar para você. Aí. Tô aqui. Ok. Então, uma vez mais, boa noite. Tinha sumido a minha imagem, não estava me vendo e fiquei preocupado. Mas a Josi já me falou que está tudo bem. Então, queridos amigos, é um prazer renovado estar com vocês pela primeira vez em 2022 para estudarmos acerca da doutrina dos espíritos. Como é comum, comum e necessário em todas as atividades da doutrina espírita, nós sempre iniciamos com uma prece. Então eu convido todos os irmãos, onde estiverem, na sua casa, no seu escritório, no centro espírita, onde estiverem, vamos nos recolher ao nosso mundo interior. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos, mas elevemos o pensamento ao, ao Senhor Jesus, nosso guia e mestre. Senhor Jesus, querido amigo, mestre de todas as horas, rendemos graças a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que temos de nos reunir em Teu nome para estudarmos a doutrina dos Espíritos, para estudarmos acerca do Teu Evangelho. Permita, Senhor Jesus, que os Teus mensageiros, os Espíritos luzeiros do bem, estejam conosco, nos dilate a capacidade de expressão, de compreensão, para que ao término desta reunião possamos todos nós nos sentirmos mais fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. Como tu ensinastes a Pedro, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o pão da alma e o pão do corpo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra, por caridade, de praticarmos o mal. Que assim seja. Se em nome de Deus, em nome de Jesus, dos mentores espirituais do Centro Espírita Portal da Luz, damos por iniciado a reunião desta noite. E que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Nosso primeiro contato de 2022. Desejo a todos um feliz 2022. Que possamos, neste ano, nós realizarmos mais ações no bem do que fizemos nos anos anteriores. Que o nosso compromisso com os ensinamentos de Jesus, com o nosso aperfeiçoamento moral, seja maior. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época
de muitos conflitos. Como não poderia deixar de ser num mundo de expiação e provas, ainda há muitos conflitos entre o bem e o mal, mas especificamente nesses últimos 2 anos, nós estamos vivendo a questão da pandemia, a questão do coronavírus, mexendo com as estruturas das famílias, mexendo com o nosso humor, fazendo muitas vezes nós ficarmos com opiniões divididas, muitos querendo tomar partido de um lado, de outro, e ocorrendo uma divisão, ocorrendo que as pessoas discutindo muito. E nós precisamos um pouco de serenidade em relação a isso. Precisamos ver como é que vamos nos portar diante desta situação. Nós moramos num planeta de expiação e provas. O que caracteriza um planeta de expiação e provas é nele morar espíritos bons e espíritos maus. E por existirem espíritos bons e maus, então há muitas controvérsias, há muitas discussões, muitos desentendimentos. Mas nós que abraçamos a doutrina dos espíritos, nós que nos propomos a sermos espíritos melhores, precisamos ter um olhar mais sereno, um olhar de maior compreensão sobre as coisas da vida. Nós vamos tratar hoje de um tema que as pessoas não gostam muito de falar. É um tema difícil, complexo, mas é um tema, é um assunto vigente no nosso dia a dia. Nós estamos toda hora sujeitos a isso. E nós precisamos saber como lidar com tudo isso. Nós vamos tratar hoje do tema obsessão. Para nós tratarmos desse tema, que nós não vamos conseguir esgotá-lo numa reunião só. Nesses 35, 40, 45 minutos que ficaremos juntos, não dá para esgotar o tema. Mas nós vamos nos capacitar para resolver melhor os nossos desafios. Para tanto, nós precisamos relembrar. Eu sei que todos vocês já sabem, mas nós precisamos relembrar alguns princípios da doutrina espírita. Precisamos relembrar o que nós somos. Vamos começar por nós. Vamos nos situar quem nós somos. A propósito, aqueles que desejarem fazer alguma pergunta no decorrer da live, podem fazer, que daí, à medida que eu vou acompanhando aqui, ou a Josi marque, repassa pelo WhatsApp para mim e eu respondo ao mesmo tempo. Então, se alguém que ficar com alguma dúvida, pode aproveitar o chat para perguntar, tá? Então, quem nós somos? Todo mundo sabe, né? Nós somos um espírito filho de Deus. Isso é importante nós sabermos. Nós somos espírito, filhos de Deus. Algumas pessoas que falam que nós somos imortais. Não. Falam que nós somos eternos. Desculpa. Falam que nós somos eternos. Não, nós somos imortais. Eterno é só Deus que não foi criado e não tem fim. Então ele é eterno. Nós, espíritos, fomos criados e somos imortais. Não morreremos.
Quando eu digo nós não morreremos, eu estou me referindo a nós, espíritos. Esse corpo, esse instrumento de trabalho que hoje eu utilizo, esse corpo, vai chegar um momento que ele vai morrer. Chega um momento que vão cessar as funções do seu órgão e ele vai morrer. E nós não dizemos, nós espíritos não dizemos, nós morremos. Não, nós desencarnamos. O espírito desencarna, ele sai do corpo, sai da carne. Quando os órgãos já não mais funcionam adequadamente, seja por uma moléstia, uma doença, um acidente, alguma coisa assim, que deixa de funcionar os órgãos vitais, o espírito, então, quando esses órgãos não funcionam mais, ele abandona o corpo. Isso é a morte do corpo, o desencarne do espírito, saindo do espírito. Então, essa primeira coisa que nós pensamos, quem nós somos? Nós somos espíritos, beleza? Então, entendemos isso aí. Segunda coisa que nós precisamos saber, que já falamos, somos filhos de Deus. Em sendo filho de Deus, e todo mundo que está assistindo essa live, tenho certeza, acreditam em Deus. E esse Deus que nós acreditamos, esse Deus, ele é justo, ele é misericordioso, ele é benevolente, ele é bondoso. E ele sendo justo, tudo o que ocorre com suas criaturas, seus filhos, é justo. Pode ser que ocorra alguma coisa conosco, esteja ocorrendo, e nós não saibamos a origem, do que se trata, mas nós temos a certeza de que tem por trás desta situação uma causa justa. Pronto? Então, tendo feito essas duas colocações primeiras, vamos à obsessão. O que é a obsessão? Vocês sabem o que é obsessão? Se nós procurarmos no Google, nos dicionários mundanos, vai falar lá que a obsessão é a ação persistente, é perseguir determinada ideia, uma ideia fixa. Mas nós aqui, para o nosso estudo, que nós precisamos aprofundar mais, nós vamos encontrar o que é a obsessão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81. E vai dizer lá que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Vamos repetir essa primeira frase porque nós vamos precisar conversar sobre ela depois. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau, destaca um espírito mau, exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perspectiva e sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, anote aí aqueles que quiserem depois pesquisar, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. E já vou passar uma outra obra, porque esse assunto obsessão é muito complexo e precisa ser estudado. Ou a obra Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Vou mostrar o livro, a capa é uma capa antiga, então todo mundo vai ver. Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Anotem, quem quiser aprofundar o estudo sobre obsessão e obsessão, vai ter esse livro, é um livro pequeno, mas pequeno no tamanho, grandioso em seu conteúdo. Então, ali, obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo.
vamos falar um pouco de espírito mau. O que é um espírito mau? Vamos fazer uma reflexão do local, dos locais que nós conhecemos. Eu estou falando de Florianópolis, tem pessoas que estão me ouvindo de Rondinha, da região do Arroio do Sal, talvez de outros municípios do Rio Grande do Sul. Vamos pegar, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul tem mais de 8 milhões de habitantes encarnados. Esses 8 milhões de espíritos encarnados no Rio Grande do Sul são todos bons? Com certeza, nós vamos dizer, não são todos bons. Ainda tem muitos espíritos imperfeitos e, por serem imperfeitos, agem no mal. Por consequência, são espíritos maus. E aí nós poderíamos aumentar mais ainda esse leque e levar para o Brasil. Só para o Brasil, um país da Terra. Um país só da Terra que tem mais de 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de espíritos encarnados. São todos espíritos bons? Não. Tem espíritos bons e espíritos maus. E essa analogia nós podemos fazer para toda a população encarnada da Terra. Ainda sendo um planeta de expiação e provas, aqui mora, nesse planeta azul, bonito, maravilhoso, que nos acolhe, a nossa morada, moram espíritos bons e espíritos maus. E esses espíritos desencarnam. Morre o corpo e volta. O fato de nós desencarnarmos, nós sairmos do corpo, morrer o corpo físico, isso não nos faz, se eu sou um espírito encarnado bom, eu desencarno, vou continuar um espírito bom. Se eu sou um espírito mau, eu desencarno, vou continuar um espírito mau. Então, quando lá na definição coloque que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo, então nós estamos falando desse espírito que é mau, está no plano espiritual e fica obsidiando um encarnado. Tudo isso está compreendido para todo mundo? Está claro? Beleza? Então tá, vamos continuar. Precisamos fazer um destaque aqui agora desse espírito mau, que os espíritos são criados por Deus simples e ignorantes, nem bom nem mau, com livre-arbítrio. Vão tomando as suas decisões ao longo das suas muitas reencarnações. E vão tomar decisões boas e vão tomar decisões erradas, equivocadas. Quando tomam decisões equivocadas, agem mal, tornam-se espíritos maus. Não serão maus para sempre, porque todos nós, sem exceção, todos os espíritos, filhos de Deus, e não existe espírito que não é filho de Deus, todos nós vamos chegar à perfeição relativa. Todos nós vamos caminhar para a felicidade. Todos nós, sem exceção. Mas, enquanto estamos nessa situação de espíritos maus, muitas vezes nós obsidiamos a termos uma ação persistente para prejudicar determinados indivíduos. Antes de continuarmos, precisamos destacar aqui 3 tipos de obsessão. 3 tipos dessas ações. Então tem a obsessão simples.
nessa obsessão simples, todos nós já estivemos nessa situação, sofrendo uma obsessão ou obsediando alguém. Já passamos por isso e muito provável passaremos mais vezes. Alguém poderia perguntar: a obsessão só ocorre do espírito desencarnado para o encarnado? Não. Fazemos um parênteses aqui, não vamos abordar, não vamos aprofundar agora, mas para que o pessoal saiba e se quiserem estudar mais, depois vão poder fazer. Existe obsessão de encarnado para encarnado. Exemplifico. O marido obsedia a esposa obsedia o marido, o pai torna-se obsessor do filho, o filho do pai, porque nós, ainda por sermos espíritos imperfeitos, muitas vezes ainda agimos no mal. Aí, como espíritos maus, com uma ação persistente, influenciamos o outro negativamente. Isso é obsessão simples. Então, existe obsessão de encarnado para encarnado, existe de encarnado para desencarnado. É alguém que perdeu um amigo, um parente, um inimigo que desencarnou. E nós aqui, no mundo material encarnado, ainda ficamos emitindo vibrações negativas para aquele que partiu. Isso é a obsessão do encarnado para o desencarnado. Mas o que nos interessa para essa noite, para o estudo dessa noite, é a obsessão do espírito desencarnado para o espírito encarnado, para o indivíduo encarnado. É dessa que nós vamos tratar. Até aí, claro, compreendido? Então, beleza. Então, vamos andar mais um pouco para nós entender, então, como se dá isso. Para nós avançarmos, vamos relembrar, que eu sei que todos vocês sabem, vamos relembrar um conceito do que é o Espiritismo. Vocês lembram, assim, o que é o Espiritismo? Eu sei que todos lembram, mas não é demais relembrar. Então, nós vamos encontrar lá no livro O que é o Espiritismo, a definição assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Isso é o Espiritismo. É uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Vamos abrir um parênteses? É uma ciência. Muitos de vocês que estão me ouvindo já estudaram ou fizeram o primário, secundário, alguns fizeram já o curso superior, talvez pós-graduação, mestrado, doutorado, para se tornar um bom profissional em determinada área. Para efeito só do nosso raciocínio, vamos imaginar um médico. Ele, para chegar à condição de médico, ele passou lá pelos bancos escolares, primeiro grau, segundo grau, fez faculdade, fez pós-graduação, fez doutorado, fez especialização, levou talvez 25 anos estudando para entender uma ciência, talvez um especialista em coração. E nós, quando falamos do Espiritismo, ele é uma ciência que trata da origem, como é que surgiu, como é que começou, a natureza do espírito e a destinação desses espíritos, de onde veio,
porque está aqui, para onde vai, e da relação deles com o mundo corporal. Não dá para aprender isso daí numa tarde. Não dá para aprender essa ciência lendo um livro. É preciso estudar. E estudar muito. Precisa estudar muito a ponto de que, certa feita, Chico Xavier estava indo participar de um congresso em Salvador e Emmanuel estava indo também. Emmanuel é o espírito mentor de Chico Xavier. Aí o Chico perguntou: Emmanuel, nós vamos lá estudar e você vai fazer o quê? Vai estar lá junto comigo, me apoiando? Emmanuel falou: não, nós também no plano espiritual vamos estudar. O Chico Xavier perguntou: mas vocês vão estudar o quê? E Emmanuel falou: nós vamos estudar o livro dos Espíritos. Então vejam, um espírito superior da envergadura de Emmanuel ainda precisava estudar o livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. Divaldo, quando começou a doutrina espírita, Joana d'Angelo mandou ele estudar. Ele leu 1, 2, 3 vezes o livro dos Espíritos. Depois de ele já ter lido 3 vezes, Joana d'Angelo falou para ele: então agora tu começa a estudar o livro dos Espíritos. Então vejam, meus irmãos, que para nós conhecermos o Espiritismo, nós temos que estudar. Na verdade, nós não paramos de estudar mais. À medida que nós vamos evoluindo, mais nós vamos compreendendo essa ciência, cada vez vamos compreendendo melhor os conceitos ali exarados naquelas 1019 perguntas, cada vez vamos compreendendo melhor e entendendo muito mais como se dá essa relação do mundo corporal com o mundo espiritual. Feito esse à parte, vamos continuar então para ver a obsessão. Sabemos que precisamos estudar muito. Vamos então agora lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, na segunda parte, desculpe, segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aí, como é que se dá essa intervenção? Vou trazer para a nossa reflexão 3 perguntas. 3 perguntas para despertar em cada um de vocês o estudo. Para cada um de vocês poder se aprofundar um pouquinho mais. Lá, o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pergunta 456. Prestem bem atenção nessa pergunta. Vou ler tal qual está no livro, para a gente perceber a profundidade disso. Olha o que Kardec perguntou aos espíritos superiores. Veem os espíritos tudo o que fazemos? O que Kardec perguntou: ei, os espíritos que estão aí, os desencarnados, enxergam, estão vendo tudo que a gente faz? E os espíritos responderam: podem ver. Preste atenção. Eles não disseram que veem, eles podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupa com o que lhes é indiferente. Vamos entender essa pergunta e essa resposta? Então, Kardec queria saber se os espíritos vê o que a gente está fazendo. E os espíritos superiores, os espíritos superiores responderam: eles podem ver. Mas, porque eles estão à volta de vocês, aí onde você está agora, tem espíritos desencarnados à sua volta. Aqui onde eu estou sozinho aqui no ambiente, tem espíritos comigo. Aonde nós estamos, tem espíritos à nossa volta. Mas eles veem tudo? Eles, não, cada um desses espíritos, ele só dá atenção àquilo que eles se ocupam, àquilo que lhes interessa. Vamos fazer esse exemplo conosco, encarnado?
Por exemplo, se eu gosto de futebol, estiver próximo de mim alguém falando de futebol, ou estiver acontecendo um jogo de futebol, o que eu faço? Eu me aproximo dessas pessoas, eu aproximo daquele jogo para assistir, porque é aquilo que eu gosto. Então eu vou estar vendo o que acontece ali. Agora tem alguém que não gosta de futebol, mas gosta de poesia. Ele vai se aproximar de quem esteja lendo uma poesia, alguém que esteja declamando. Aí um outro gosta de flores. Ele vai se aproximar de onde tenha um ambiente com flores, onde tem alguém cuidando de um jardim, plantando flores, é assim que vai se aproximar. Então é isso que essa pergunta está dizendo. Os espíritos podem ver tudo, mas a rigor eles não ficam vendo tudo, porque nem tudo lhes interessa. Eles vão ver, vão se ocupar, vão enxergar aquilo que lhes interessa. Se nós estamos tocando música e eles gostam de música, eles vão ver nós tocando música. Se nós estamos falando da vida alheia, nós estamos sendo maledicentes, e o espírito gosta disso, ele vai ver. Isso é a pergunta 456. Vamos ver a 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Só um pouquinho, tomar um gole d'água. Enquanto isso, vocês pensam. Pergunta a Kardec. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha o que os espíritos responderam. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Ainda nessa mesma questão, na letra A, ele fala assim: assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Paulo já tinha colocado isso lá em sua epístola aos Coríntios. Há uma multidão de testemunhas a tudo aquilo que você faz. Então, quem de nós já não cometeu algum erro, alguma falha, e que ficou com muita vergonha de ter feito aquilo, que não gosta nem de pensar? Eu já cometi. E a grande maioria da nossa população encarnada, ainda imperfeita, também já cometeu. Aquilo passou despercebido? Não. Não passou despercebido. Alguns espíritos viram aquilo. Pergunta 459. Essa daí todos sabem. Todo mundo que frequenta o Centro Espírita já ouviu isso aí mais de 300 vezes, sabe de cor. Se eu estivesse fazendo a live, em vez de live, estivesse sendo uma palestra ao vivo, eu ia perguntar para a plateia quem sabe. E eu tenho certeza que todo mundo ia levantar o dedo. A pergunta é o seguinte: Kardec diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os espíritos superiores respondem: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, nós estamos o tempo todo com o Espírito à nossa volta, nos influenciando. Essas três questões eram importantes porque nós estamos tratando da obsessão, que é a ação persistente de um espírito sobre um indivíduo. Como é que se dá a ação persistente de um espírito para um indivíduo? Um está desencarnado, outro encarnado. A ação é pelo pensamento, é pela influência. Então aí nós entendemos
que os espíritos veem o que nós fazemos, aquilo que lhes interessa, mesmo aquilo que nós queremos esconder, os atos mais secretos, eles ficam sabendo, e que de ordinário eles estão à nossa volta o tempo todo. Nós temos que saber como lidar com isso, para facilitar a nossa compreensão de como deve ser a nossa postura em relação a isso. Nós vamos nos valer de uma história contada em um dos livros do Momento Espírita, aonde o autor relata que uma senhora de 92 anos, já devido ao avançado da idade, tinha perdido a visão. Ela era cega. E também perdeu o companheiro, o marido. O marido tinha desencarnado. Ela estava só. Sua filha não tinha como cuidar, pela deficiência da mãe, pelos seus afazeres, por ter que trabalhar, cuidar dos seus filhos, buscar o sustento, ela não tinha como dar uma assistência adequada para sua mãe. Para tanto, combinou com a mãe foi cordata, aceitou. Mãe, não tenho como lhe cuidar, não é que eu não queira, mas eu não posso abandonar meu emprego. Devido à sua deficiência, não tenho como lhe deixar sozinha. O seu risco é muito grande, a senhora já está com uma idade avançada. Vou colocar a senhora aquilo que a gente chama de abrigo, uma casa de idoso, muito bem recomendada. Já acertei os detalhes, tudo lá, o pagamento, a senhora não vai ter que se preocupar com nada, e eu vou lhe visitar sempre que puder. Vou fazer todo o esforço para estar ao máximo do tempo possível com a senhora, só eu não tenho como lhe dar uma assistência 24 horas em casa. Perfeito, todo mundo entendeu. A mulher, essa de 92 anos, a senhora, concordou muito bem, feliz. Não, minha filha, eu entendo, compreendo perfeitamente, sem problema nenhum. Vamos. E a filha foi levar a mãe lá na casa de repouso. Chegou lá, foi bem recebida, a atendente disse, eu vou lhe mostrar seu quarto para ver se a senhora gosta, se está do seu agrado. Quando ela falou isso, ela abraçou a moça. Moça, eu estou muito feliz, eu vou gostar muito desse quarto. Eu já estou gostando. A atendente, embora muito educada, ficou admirada e perguntou, mas como assim a senhora gostou? A senhora, pelo que consta aqui na ficha que me mandaram, a senhora tem deficiência visual, a senhora não enxerga, e eu nem lhe mostrei o aposento para a senhora tocar, para a senhora sentir. Mas minha filha, eu já com meus 92 anos, eu decido o que quero. Eu decido se é bonito, se é feio, se eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E eu já decidi que esse quarto é bonito, independe da cortina que exista nele, de que forma foram os móveis, a roupa de cama, não, independe. Eu já decidi que ele é bonito e eu vou ser feliz nele. Todo dia, quando eu acordo, eu decido se vou ficar reclamando porque o meu corpo já está velho, já tem deficiências, eu já não enxergo mais, já tenho uma locomoção com dificuldade, ou eu decido viver agradecendo por mais um dia de vida. E eu decidi ser feliz e agradeço a cada dia que estou aqui. Meus irmãos, essa reflexão serve para nós. Nós decidimos como vai ser o nosso dia. A propósito, eu pergunto a cada um de vocês, quando vocês acordam pela manhã, o que vocês decidem? Como vai ser o seu dia? Vocês ficam reclamando? Reclama porque está calor,
Reclama porque está frio, reclama porque choveu, reclama porque está sol, reclama porque tem que trabalhar, reclama porque aumentou o preço disso, porque aumentou o preço daquilo, e passam o dia reclamando. Como é que está sendo o dia de vocês? Como é que está sendo o dia de vocês? Como é que vocês estão encarando um novo dia? Vocês acordam para reclamar ou acordam para viver um novo dia, uma nova experiência, onde vocês podem dar qualidade de vida ao seu dia? Os desafios que cada um de nós tem que passar não vão desaparecer por eu de manhã decidir que vou ser feliz. Mas com certeza, se eu decidir que vou ser feliz, que eu não vou reclamar, que eu vou aproveitar as oportunidades para conquistar novos amigos, para prestar auxílio a alguém, para dar um sorriso a alguém, com certeza o meu dia vai ser melhor. Como é que está sendo o meu dia? O que eu estou pensando? Como é que está sendo as minhas ações? Lembre que nós falamos que Deus é justo. Se Deus é justo, todas as situações que ocorrem comigo há de ter uma causa justa. E nós vamos encontrar lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que vai nos dizer que todas as nossas aflições têm duas origens. Ou nesta vida, por atos que nós fizemos indevidamente. Se não for desta vida, é de outra, mas não há injustiça. O que existe para nós são desafios. Nós, antes de reencarnarmos, nós fazemos um planejamento reencarnatório para vencer dificuldades. Falei que nós reencarnamos para evoluir, para desenvolver habilidades, para adquirir virtudes. Vamos fazer um exemplo simples para entender melhor o nosso dia a dia. Eu reencarnei com o propósito de desenvolver a virtude da paciência, que é muito comum. Nos dias de hoje, nós dizemos, não tenho paciência, eu perdi a paciência. Isso é um equívoco, quando a pessoa diz, eu perdi a paciência. Na verdade, ninguém perde o que não tem. Se eu não tenho paciência, eu não vou perder. E as virtudes que nós adquirimos, todas elas, nós jamais perderemos. Então, nós não perdemos paciência, nós não temos. E para adquiri-la, nós precisamos de professores, mestres. Então, aquela pessoa chata, que nós chamamos de chata, que faz com que a gente tenha que desenvolver paciência, na verdade, ela é nosso professor, nosso mestre. Nós temos que agradecer. Temos que agradecer aquele patrão exigente. Temos que agradecer aquele companheiro difícil. Ele está nos dando oportunidade para desenvolver virtudes. E como nós teremos que ser perfeitos, nós temos muitas virtudes a desenvolver, a adquirir. Porque eu digo desenvolver porque em germe, todos nós somos perfeitos. Deus não cria nada imperfeito. Deus nos criou simples e ignorantes. Em germe nós somos perfeitos. Como o germe tem que ser desenvolvido. Nós precisamos desenvolver tolerância, paciência, bondade, humildade, solidariedade, fraternidade. E nós desenvolvemos essas virtudes através dos desafios que se nos apresentam. O nosso instrumento de trabalho já é um desafio.
alguns de nós precisam de um instrumento de trabalho com características diferentes para desenvolver esta ou aquela virtude. Por isso recebemos um corpo assim ou assado. Não há injustiça. A cada um de nós é dado, a cada reencarnação, as melhores condições para desenvolver as virtudes que nos propomos, a corrigir os erros que cometemos. Então, nós recebemos a cada encarnação o melhor pai, a melhor mãe, ou só a melhor mãe sem um pai, ou vamos ter um lar adotivo. Moramos no melhor país, cidade, para desenvolver a habilidade que nós precisamos. Estamos reunidos com grupos de espíritos afins para juntos desenvolvermos habilidades. Então, tudo isso são desafios. Lembramos, então, aquela mulher que queria ser feliz, por consequência, ela já vê tudo com outros olhos. Voltamos à obsessão simples. A obsessão simples é a ação persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. Vimos que isso se dá através da influenciação e que os espíritos se aproximam de nós por afinidade. Falei antes, todos nós já fomos obsidiados ou ainda seremos. Isso é a notícia ruim. Todos nós já fomos e provavelmente ainda seremos. Notícia boa. Nós podemos evitar isso. E nós, que somos espíritas, que temos a oportunidade de estudar isso, ficou muito mais fácil. Porque agora eu sei como é que esse espírito mal me influencia. Ele se aproxima de mim não por castigo de Deus. Não foi Deus que mandou determinado espírito me prejudicar. Não foi um despacho que alguém fez. Não. Esse espírito que está me obsidiando, que está me influenciando negativamente, fui eu que atraí. Eu o atraí pelo meu comportamento, pelas minhas ações, pelos meus pensamentos. É assim que o espírito se aproxima de mim. Se eu desejo me vingar de alguém, opa, ali tem um espírito mau. Aramis gosta disso, Aramis gosta de prejudicar os outros, de se vingar. Na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai se aproximar de mim e só potencializar aquilo que eu já tinha de mal. Vai mesmo, Aramis. Não leve desaforo para casa, vai lá. Mas porque eu estava alimentando essa ideia, ele só potencializou. Ficou claro, meus irmãos? Essa é a obsessão simples. Todos nós estamos sujeitos a ele, mas todos nós podemos evitar. Todos nós podemos evitar. Detalhe, preciso dizer agora, só espírito bom não obsidia ninguém. A obsessão só é feita por um espírito mau. Espírito bom não obsidia. Vamos ao outro item, que o nosso tempo já está quase se esgotando, da fascinação. Aí nós vamos falar mais especificamente ao pessoal envolvido com a doutrina espírita. Primeira coisa que todos que estão ouvindo a live precisam saber, e aqueles que ouvirão em outro momento. Todos nós somos médiums. Médium é aquela pessoa que pode, de alguma forma, receber informação, pode se comunicar com os espíritos. Das mais variadas formas, pelo sonho, intuição, psicografia, um monte de coisa. Mas, para esse item, fascinação, nós vamos nos ater aos médiums ostensivos. O que eu chamo de médium ostensivo? Médium ostensivo é aquele que, e aqui eu vou fazer um parênteses, não necessariamente o médium ostensivo estar na casa espírita.
Mas eu vou usar, para exemplo, para nossa reflexão, aquele médium espírita que frequenta um centro espírita, que estuda a doutrina dos espíritos, que recebe da passividade, recebe comunicações do além numa reunião mediúnica séria, beleza? Então, esse médium, então, ele está lá participando de todos os trabalhos, tudo beleza, e começa. Existem vários tipos de mediunidade ostensiva. Tem a audiente, tem a psicofonia, psicografia, pictografia, vários tipos de mediunidade que dá para estudar lá no livro dos médiuns. Para nós aqui, só para entendermos a questão da fascinação, vamos usar a psicografia. Tá? Então, determinada pessoa é médium, psicógrafo, significa o quê? Ele recebe, ou mecanicamente, ou por intuição, mensagens pela escrita. Esse é o médium psicógrafo. Ele pode ser mecânico, então ele pode estar conversando com alguém e escrevendo, mas pode receber intuitivamente. Vem na cabeça dele e ele vai escrevendo. Esse é o médium psicógrafo. Está numa reunião, tudo beleza. Aí ele vem recebendo mensagem ao longo do tempo. Todo o centro espírita sério, que está fundamentado no estudo da doutrina espírita, as mensagens recebidas são analisadas. Tem um grupo de pessoas escalada pelo centro para analisar aquelas mensagens, ver a qualidade dela. Porque o fato de vir uma mensagem do espírito não necessariamente é uma mensagem boa. Porque, como nós falamos antes, quando a gente desencarna, a gente, se é boa, continua espírito bom. Se é mal, continua espírito mal. Se é sábio, vai continuar sábio. Se não era sábio, vai continuar. Se era ignorante, vai continuar ignorante. Mas todos falam. Então, aquela mensagem que a gente vai receber pode ser de um espírito ignorante, pode ser de um sábio, tudo. Então, por isso que tem no centro espírita as pessoas encarregadas de analisar a mensagem. Mas esse médium em questão vem recebendo mensagens ao longo do tempo, sempre mensagens boas, mensagens que enaltecem a prática da caridade, o respeito ao próximo, a humildade, e vai acontecendo a mesma mensagem. Ao passar do tempo, aquelas mensagens começam a mudar um pouco. Já começa a não ter mais qualidade. Já começa a ser umas mensagens fúteis, sem proveito para ninguém, até que chega um ponto que a mensagem está muito ruim e aquelas pessoas que analisam a mensagem vão falar para o médium: precisamos dar uma olhada dessa aqui. Essas mensagens que estão vindo desse determinado espírito aqui não é tão boa. E aí o médium começa a se irritar. Não, vocês não sabem, vocês não estão entendendo bem. E vai as mensagens cada vez piores, e ele cada vez achando que quem tem razão é o guia dele, o espírito dele, e ele quer saber de uma coisa? Vocês não sabem nada. Eu vou ficar com o meu guia e vou cair fora do centro espírita. Eu vou receber esse espírito lá em casa, ele vai me ditar um livro, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ali começou a fascinação. Então, o que é fascinação? Eu não enxergo a verdade, que está clara aos olhos onde todo mundo vê que aquela mensagem não tem qualidade, às vezes até maldosa, induzindo a violência, induzindo a falta de respeito ao próximo, e eu, fascinado, acho que aquilo tudo está certo, que os outros que estão errados. Aí começa a fascinação. E nesse estado de fascinação leva a pessoa a passar por determinadas situações de ridículo. No ponto seguinte, vai a subjugação. Nós chamamos de subjugação. Na ciência mundana, já existe hoje um código dessa doença, que no mundo mundano, para a ciência, chama possessão. Nós usamos o termo subjugação. E nessa fase aí, a ciência mundana vai tratar como loucos
ou a internar como pessoas loucas. Nós entendemos que é subjugação. Embora existam loucos, que a ciência trata, deve ser tratado, mas existem casos de obsessão que chegou ao ponto da subjugação e que daí é a ação má de um espírito. Meus irmãos, com isso nós colocamos as 3 situações. A obsessão simples, que estamos todos nós sujeitos, precisamos orar e vigiar como Jesus nos ensinou. Para que nós não sejamos vítimas das nossas próprias deficiências. Apareceu um pensamento ruim na nossa cabeça, uma ideia ruim, uma ideia maldosa, e vai ocorrer várias vezes no dia, nós temos que nos libertar dela. Porque se nós agasalharmos essa ideia, algum espírito mau, um espírito feliz, um espírito atrasado, imperfeito, vai se valer dela por vingança, por brincadeira, por maldade, simplesmente vai nos prejudicar. Temos que nos livrar dela. Meus irmãos, eu falei que o momento nosso que vivemos hoje é de muita reclamação. E a gente reclama o tempo todo. A gente reclama do nosso trabalho. O que você prefere? Ir trabalhar ou estar no fundo de uma cama, sem poder ganhar o pão de cada dia? A gente reclama da comida, que às vezes não é tanta, ou não foi bem temperada, e nós reclamamos. Você prefere essa comida ou prefere ir buscar no lixo o resto dessa comida que você jogou lá para se alimentar? Você reclama das que as pessoas vêm pedir conselho para você, para que você oriente. Você preferia ser surdo, não ouvir nenhum som? Ou você poderia ouvir com mais atenção, dedicar um tempo da tua experiência para ouvir o teu irmão que está a reclamar e passar uma orientação segura para ele? Lembrem que o que nós pensamos, o que nós fazemos, é o que atrai os espíritos para perto de nós. Se nós queremos os espíritos bondosos à nossa volta, nós precisamos ter pensamentos bons, nós precisamos ter atos bondosos. Não podemos ficar só no pensamento, precisamos agir. Dê um sorriso, dê um abraço. Você abraçou tua esposa hoje, teu filho? Você deu um sorriso para o guarda do trânsito? Você deu um sorriso para o rapaz do estacionamento? Você deu um sorriso para o caixa do mercado? Ou você passou o dia de cara fechada, reclamando? Você lembrou de cantarolar uma música? De agradecer a Deus pela vida, pela presente reencarnação, embora com muitos desafios? Pensemos nisso, meus irmãos. O nosso tempo já se faz. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, depois a espiritualidade amiga, mentora do Centro Espírita Portal da Luz, pela assistência que me dá nesses instantes de estudo. Agradecer a toda a família espírita Portal da Luz, na pessoa da Josi, por me dar a oportunidade de podermos juntos estudarmos a doutrina dos Espíritos, estudarmos o Evangelho de Jesus. E para agradecer por tudo quanto recebi, eu digo: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. O pão da alma e o pão do corpo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra, por caridade, de todo mal. Que assim seja. Josi, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta e houver tempo para responder, eu estou às ordens. Se você achar que já devo encerrar, você me avisa e eu encerro o vídeo, ok? Abraço a todos.